Mas quais são esses fatores que afetam a produtividade do cafeeiro? Da mesma forma, nós também podemos esquematizar isso por meio de um triângulo, em que a base dessa produtividade é o preparo do solo na hora do plantio. Esse preparo do solo é o que possibilita ao cafeeiro maior adaptação aos períodos de estiagem, seja os veranicos, que normalmente ocorre mesmo durante o período das chuvas, ou durante a estação seca do ano, que a gente sempre ouve dizer que as secas estão cada vez severas e se prolongando mais. Mas, na verdade, a gente sabe que esse período de seca, na região centro-sul, onde se produz café, ela sempre existiu. Você tem as chuvas se iniciando por volta de novembro, com mais intensidade, e se prolongando até fim de março e primeira quinzena de abril. E a partir da segunda quinzena de abril, inicia a estação seca do ano, se prolongando até o início da primavera seguinte, por volta de setembro e outubro. Então, esse preparo do solo, ele tem o objetivo de proporcionar à planta de café lançar suas raízes em profundidade. Dessa forma, ela vai conseguir alcançar a água existente no subsolo, e isso é o que vai torná-la mais resistente a esses períodos de seca. A referência do método que eu tenho ensinado para fazer esse preparo de solo, eu aprendi do professor José Alves Pérez Romero, já falecido em 2017, mas ele deixou um grande legado para a cafeicultura brasileira, que é o sistema que ficou conhecido como Sistema AP Romero, em sua homenagem. Esse sistema basicamente consiste de você fazer um preparo profundo do solo, previamente ao plantio, usando um sucador subsolador, até profundidade de 80 centímetros. E esse manejo ele ainda envolve a aplicação de calcário, por ocasião da correção da fertilidade do solo, da área total, e aplicação de calcário também no suco de plantio, porque é justamente esse manejo que vai permitir você usar as altíssimas doses de gesso que têm sido indicadas nesse sistema em cobertura. A função do calcário é corrigir o pH do solo, ou seja, reduzir a acidez e aumentar dessa forma também a disponibilidade de fósforo, cálcio e magnésio no solo, nessa camada de 0 a 20 centímetros. Já a função do gesso é fornecer também cálcio e enxofre em profundidade e corrigir os níveis de alumínio tóxico, porque é justamente o alumínio que impede que o cafeeiro consiga lançar as suas raízes em profundidade. O outro fator que impede esse avanço em profundidade dessas raízes no subsolo é a compactação do solo. Então, por isso que o manejo mais adequado para o preparo do solo do cafeeiro é o preparo profundo associado ao uso do gesso. E o detalhe é que o gesso não substitui o calcário. A finalidade de cada corretivo é diferente e os dois, na verdade, se complementam. O segundo ponto importante para a adubação é a escolha dos fertilizantes e corretivos que serão utilizados. Então, nós já falamos dos corretivos, o calcário e o gesso. Agora, os fertilizantes, nós temos a opção de fertilizantes orgânicos, por exemplo, palhadas encontradas na propriedade, a casca do café, estercos, todos esses resíduos orgânicos, eles podem ser, por exemplo, trabalhados juntos em compostagem e utilizados para fazer a adubação do cafeeiro, reduzindo assim a necessidade de adubação mineral. Quanto aos fertilizantes minerais, nós temos os fertilizantes simples, por exemplo, sulfato de amônio, ureia, nitrato de amônio, super simples, super triplo, MAP, DAP. Nós temos os fosfatos naturais reativos e nós temos as fontes de micronutrientes, as chamadas fritas. E nós temos os formulados prontos para o uso, que são, por exemplo, o 25-20, o 20-0-20, o 30-0-20, e tem várias opções de formulados. A adubação básica do cafeeiro via solo são as adubações feitas para nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio, enxofre e também boro e zinco.
As adubações foliares, elas são feitas apenas para completar pequenas carências. O segundo fator que determina a produtividade do cafezal são os espaçamentos. Sem a utilização de adensamentos, é praticamente impossível você obter altas produtividades médias na cafeicultura, porque lavouras muito abertas exigem demais de cada planta individualmente. E é justamente isso que acentua ainda mais a bienalidade da cultura. Já o uso de espaçamentos menores, maior densidade de plantas, você tem uma menor produção individual por cada planta, mas como você tem mais plantas por hectare, é isso que faz aumentar a produção por hectare. O terceiro fator é a variedade adequada à região. E a escolha dessa variedade está relacionada com a sua resistência à seca ou, por outro lado, a sua capacidade de resposta em termos de produtividade com relação a práticas como irrigação e aos tratos culturais feitos de forma mais intensiva na cafeicultura, além de resistência a pragas e doenças.